que foi o pior na Copa até agora? Aí não é só jogadora, vale tudo. Qualquer coisa que vocês acharem ruim na Copa. O que foi pior na Copa até agora? As opções: Alemanha, Espanha e Bélgica. De uma tacada só. De uma tacada só, os três maiores que ficaram pelo caminho. O bife de ouro, que os jogadores lá comeram, que custava 9 mil, não sei o quê, e causou uma grande polêmica. Porque sabe que agora tem uma fila imensa de brasileiros querendo comer o bife. É né? mesmo? Beleza, hein? O Roy Keane, o jogador do Manchester United, que falou que as dancinhas brasileiras são desrespeito e blá blá blá. Ou as manifestações proibidas no país sede. Então, portanto, o que foi o pior da Copa até agora? Essa está muito mais equilibrada, hein, Trajano? Mas eu não vou dar spoiler. Essa é mais complexa, como diria. Mas sabe quem é craque para dizer isso? Quem? A Miri, porque a coluna dela de hoje é em cima disso. Vou passar para ela. Foi melhor que foi pior. E para a Marília em seguida. Mili, o que foi o pior da Copa? Então, eu acho que eu tenderia a dizer direitos humanos, né? Todas as repressões. Mas se a gente olhar para as Copas passadas, também houve muitos problemas, né? Em relação à repressão, essas coisas. Então, eu acho que o pior talvez seja a FIFA, né? Essa combinação FIFA e a ditadura do Catar é realmente medonha, péssima, horrorosa. A carne, eu acho que a gente fulanizou o debate da carne. Não se trata do Vini, nem do Ronaldo, nem do Militão. O problema é que exista um lugar como esse no mundo. Olha aí, já tem gente na fila para comer. Carne com ouro. Então, eu acho que é falar... E eu estou falando mais ou menos a mesma coisa. É assim, a crítica é esse sistema econômico, que encoraja a gente a esse nível de exibicionismo, de individualismo, de competição uns com os outros, para que sempre os mesmos fiquem lá fazendo cocô de ouro. Porque se trata disso. A gente se mata aqui, enquanto uns comem e, né, depois defecam ouro. E o mundo vai andando assim, aos trancos e barrancos, 200 milhões de pessoas hoje não têm o que comer. Então, acho que é esse o debate, sabe? É isso o pior da Copa, essa falta de capacidade da gente enxergar que o problema é o sistema econômico, não é o Catar, porque a gente não toleraria uma Copa da Coreia do Norte. E aí, em matéria de direitos humanos, até onde a gente sabe, talvez menos pior que o Catar. Ótimo. Ó, claro que tem gente falando assim, vocês não vão falar que o Porchat, Fábio Porchat também comeu o filé de ouro. Eu acho inadmissível não é a palavra, mas eu acho condenável da mesma forma. Acho uma bobagem você ir lá e gastar 9 mil reais num mundo que tem gente que não come nada. Quer saber, Trajano, ou você quer falar? Não, eu tô curioso. Então vamos lá. Peraí, deixa eu passar pra Marília antes. Quer votar, Marília? Difícil votar diferente. Eu acho que o problema não é... O problema é ostentação. Ostentação, além de tudo, é brega, é cafona, é desnecessária, é desrespeitosa, tudo isso, né? Os brasileiros não são os únicos que comem nesse restaurante, que, inclusive, é muito bem frequentado por jogadores de futebol. Sempre em Istambul também tem um. Por isso eu vou votar. E como esses caras gostam disso, porque outro dia eram os relógios, quanto custavam os relógios, depois quanto custa o bife. É uma quantidade de zeros com as quais a gente não lida. Eu vou votar na primeira opção futebolística, ainda que eu acho que não pode estar na mesma linha Alemanha e Espanha. São vexames diferentes. Ótimo. Quer saber? Antes, Trajano? Vamos. O que foi o pior na Copa até agora? É a pergunta da nossa segunda enquete. Alemanha, Espanha e Bélgica, 34%. Que aí, como a Marília falou, a pergunta a opção futebolística. Bife de ouro, 29%. Roy Keane, 8%. Manifestações proibidas, 28%. Ou seja... Não, eu gostei. Aliás, eu vou repetir aqui de novo surpresa, eu não sabia que ele era tão cretino, o Arsène Wenger, né, que é o homem da FIFA, inclusive está cuidando, planejando a próxima Copa em 3 países e tal, responsabilizou a má campanha da Alemanha pelos jogadores terem feito aquele gesto de censura, botando a mão na boca e tal. Muito preocupados com a política e pouco preocupados com o futebol, segundo o Arsène Wenger, que eu tanto adorava como técnico do meu time. Eu vou ficar com essa do futebol, porque eu acho que a Miri já definiu bem. Em relação ao Noah do Ouro, por que isso existe, né? Né? Por quê? E a Marília está falando que tem na Turquia também. Como é que uma coisa dessa pode existir? Não é quem vai lá, né? Isso não devia existir, né? Então é outro... Então deixar para lá.
e vou ficar com o futebol. Arnaldo. Eu acho que, como a gente discutiu aqui no nosso primeiro posse de bola, essa é uma Copa impossível de você falar só do campo. Por isso que esses assuntos surgem toda hora e se misturam. E aqui a gente tenta lidar com tudo isso, né? Não é uma exclusividade dessa Copa, aconteceu em outros lugares. A gente foi para a Copa de 2010 na África do Sul, tem todo o contexto, né? O apartheid, Mandela, não dá para você dissociar futebol da questão social, política e tudo mais. Então, por isso que surgem essas coisas. Mas sempre existiu, né? Sempre existiu. E particularmente uma Copa no Catar, com todo o contexto de escolha do Catar como país sede. Porque sempre existiu a FIFA, né? A FIFA sempre existiu. Exatamente, e fica cada vez mais poderosa. E tal. E a próxima polêmica vai ser a Copa em 3 continentes com 48. 3 continentes não. Copa continental, 3 países. Copa com 48 equipes. Nós vamos discutir também. Não vamos discutir só qual é o melhor time, qual é o melhor jogador e tudo mais. Então, eu acho interessante que exista um equilíbrio, porque o que há de pior na Copa tem no campo, tem fora do campo, tem diversas situações. Só em relação à dancinha, que é a menos votada, né, que é o Roy Keane, eu acho que foi a repercussão fora do mundo mesmo, fora do mundo brasileiro, fora daqui. Em outros locais, em outros países, foi também tão grande que esse assunto diminuiu. Então, hoje a Croácia, o Lovren, que é um dos jogadores mais experientes, jogador, defensor, jogou no Liverpool, um tempo falou, não, acho que não desrespeito nenhum, admiro a cultura brasileira, a dança brasileira, então acho que isso não vai pegar para a próxima partida contra a Croácia. Os croatas não ficarão, em tese, digamos, irritados. E nem também vão usar dançar se fizerem gol, tudo de cintura dura. Não devem e tal. dançar nada. Não vai ser fazer outro tipo de dança, eu acho. Muito bem, a Vânia fala aqui, dá uma dica para a indústria farmacêutica, supositório de ouro para os bilionários. Então, Aí já começa. Ó,